Eu sou o Leandro Viana e hoje o dia é do resumão do filme O Contador, que traz Ben Affleck sendo um autista, um gênio da matemática que trabalha como contador para diversas organizações criminosas, ajudando ali na lavagem de dinheiro. Só que o filme é muito mais do que apenas isso, ele tem um grande plot twist para quem assiste pela primeira vez sem saber de nada da história, e a década de 2010 é um grande retorno do Ben Affleck, porque ali ele se consolidou como um grande diretor em Atração Perigosa, em Argo, e depois fez filmes como Garota Exemplar e Batman vs Superman. Controverso aqui. Mas tudo isso antes de nos apresentar O Contador, que fez sucesso na época, arrecadou ali 155 milhões de dólares para um orçamento de 44 milhões, logo deu lucro, e é por isso que 9 anos depois teremos uma continuação, e agora sim, ó, sem enrolação, aumenta o volume porque depois da vinheta vou te contar tudo o que você precisa saber ou queira relembrar de O Contador. O filme começa nos apresentando ali um massacre de alguma máfia, uma imagem mais granulada que dá a entender que isso aconteceu em algum momento do passado, daí muitos corpos no chão e quando vai nos revelar quem é o responsável, a cena corta. Logo sabemos que em algum momento futuro do filme iremos retornar a isso. Mas também temos uma outra cena que se passa em 1989 em um lar para crianças com transtornos neurológicos que é administrado ali por um médico gentil, mas os pais estão procurando o lugar, eles estão preocupados porque um dos seus filhos é sensível à luz, ao som, ao toque físico, tem uma necessidade compulsiva de terminar qualquer tarefa depois que inicia. Só que o moleque também é um gênio. Ele monta ali na salinha um quebra-cabeças com as peças viradas de cabeça para baixo, mano. Então a mãe queria que o filho passasse um tempo no instituto para ele se adaptar ao mundo. Só que essa mesma mãe, essa maldita mãe, uma desgraçada, abandona os dois filhos e o marido porque não aguenta a pressão e os surtos do moleque. E desse jeito o pai, que era um militar rabugento, decide que a melhor maneira de curar, entre aspas, o menino do autismo é expondo ele à luz, expondo ao barulho, treinando ele e o irmão mais novo em artes marciais, incentivando os dois a usar violência para resolver qualquer tipo de conflito. E eu te pergunto, né, o que poderia dar errado nisso? E se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverse. Chegando aos dias atuais, o nosso garoto autista se chama Christian Wolff, que é uma alusão ao filósofo e matemático alemão que trabalha ali como um contador, uma pessoa que pode até parecer insensível, mas que é sincera. E também somos apresentados ao personagem do J.K. Simmons, né, o Raymond King, que é um diretor ali de crimes financeiros do Departamento do Tesouro e que está investigando o tal contador. As únicas pistas que ele tem são fotos assim com diversas organizações criminosas, vários nomes falsos que ele usou e uma gravação de um tiroteio que o King acredita que teve a participação do tal contador. Para isso, ele recruta lá uma jovem analista, a Medina, e meio que obriga ela a trabalhar nesse caso. Ou vai revelar que a garota mentiu lá no exame de admissão ao não contar que havia sido presa quando tinha 17 anos. Aliás, aqui é uma reclamação, porque a foto da Medina com 17 anos parece muito mais velha do que nos dias atuais, né? Faltou ali elaborar melhor essa parte. Então, para tirar o Christian dos holofotes, existe uma voz, sim, uma voz digital que conversa com o Christian, ajuda, escolhe os clientes e tudo mais. Essa voz arranja uma missão autêntica para o Christian, para ele auditar lá uma empresa robótica, a Living Robotics, cuja contadora interna, a Dana, interpretada pela Anna Kendrick, encontrou algumas discrepâncias financeiras. Então o Christian vai lá e mostra porque é o melhor contador. Rapidamente, através de cálculos que enchem toda a parede do escritório, ele descobre que alguém desviou 60 milhões de dólares da empresa. O Christian informa, né, a irmã do dono da empresa isso, a Rita, sobre esse roubo, mas diz que não sabe quem é a pessoa que estava roubando.
Naquela mesma noite, somos apresentados a um assassino misterioso, interpretado pelo Jon Bernthal, que faz uma visita a outro CEO da empresa robótica ali, né, o Ed Chilton, e obriga o Ed a ter uma overdose de insulina, ou também vai matar a sua esposa. Logo, aparentemente, descobrimos quem estava roubando os milhões e milhões da empresa. Talvez tivemos uma queima de arquivo ali, ou também não. Porque no dia seguinte, o dono da empresa, o Lamar Blackburn, ele manda apagar da parede todo o trabalho do Christian, né, antes dele terminar, e agradece pelos seus serviços. Porque com a morte do CEO ali, o Chris ele tem que ir embora, e isso já deixa ele meio atucanado, porque ele tem aquela ânsia por terminar tudo que começa. E temos então um serviço inacabado aqui. Só que Christian, logo em seguida, é atacado por assassinos de aluguel e descobre que também vão atacar a Dana, a contadora lá que foi legal com ele, que gostava de arte. Então ele consegue salvar ela e leva a Dana para o seu esconderijo secreto em um trailer, que é repleto de obras de artes. Mais tarde a gente descobre que essas obras de artes originais são a forma de pagamento preferido do Christian. Só que o nosso querido Christian aí descobre que a Rita, a irmã do CEO, ela também foi morta, né? A irmã do dono da empresa lá. E ele conta para Dana que suspeita que Lamar Blackburn seja a pessoa que está roubando o dinheiro, que ele contratou o Christian na esperança de não encontrar esse erro na reserva, o que implicaria que o crime estava bem escondido e ele poderia revelar a sua empresa de forma pública. O Lamar roubou da empresa para usar o mesmo dinheiro para investir nela, o que fez com que as ações inflassem. Então o Lamar até justifica que ele não é o vilão, porque ele estava ajudando as pessoas através da sua empresa. Uma desculpa que o próprio Christian também usava para justificar suas ações. Só que para o Lamar, infelizmente, o Christian se mostrou um excelente contador, descobriu o golpe, e o próprio Lamar contratou assassinos para matar todos que estão sabendo sobre esse esquema aí, sendo que o Christian e a Dana são os últimos alvos da lista. Só que calma, porque enquanto tudo isso acontece, temos o arco do diretor do Tesouro lá, né, do King e da Medina, que depois de muitas pesquisas, ela conseguiu descobrir que o contador misterioso, na verdade, é Christian Wolff. Eles conseguem chegar até a casa do Christian, né? Temos ali um primeiro mini plot twist, pois o King revela sua história. Ele fala que uma vez recrutou como informante do governo um tal de Francis Silverberg, um ex-contador e intermediário da família criminosa chamada Gambino. Só que o Francis estava preso, pois se sentia protegido na prisão ali, só que com serviços prestados como informante ele foi libertado. E em menos de 24 horas foi capturado, torturado até a morte pela família Gambino. E daí você se pergunta, o que diabos tem a ver o contador com a história? Calma, meu pequeno gafanhoto, porque o Christian nem sempre foi um contador. Ele virou um militar, né, seguiu a carreira do pai, e lembra a mãe que abandonou a família? Ela morreu. Então Christian e o pai foram ao velório dela, onde ela já tinha formado uma outra família. E esse marido então pede que os seguranças retirem os dois desconhecidos de lá. Então acontece uma briga e o pai do Christian acaba morrendo. Desse jeito, o Christian ele é preso e acaba sendo colega de cela do Francis, o velho informante. Eles criaram ali uma grande amizade, foi ali que o Christian conheceu tudo sobre o mundo do crime e virou o melhor contador dessas organizações. Logo, quando ele saiu da prisão, a primeira coisa que fez foi o quê? Matar todos os responsáveis pela morte do Francis, que é exatamente a primeira cena do filme lá. Ele foi matar toda a máfia responsável por matar Francis. E o King, na época, também se sentiu responsável pelo seu informante ser morto. Ele estava investigando a família Gambino e, do nada, o Christian invade o lugar e começa a fazer aquela chacina. Então o King, ele entra naquela cena do crime, assim, percebe muitos corpos no chão e é interceptado pelo Christian Wolff, que pergunta ali o que ele está fazendo. O King fala que era o agente responsável pelo informante, pelo Francis, que se sente culpado pela morte, mas fala
fala que é um péssimo agente. O Christian, ele meio que se solidariza ali com o King quando ele fala que tem 2 filhos, e a partir desse momento, aquela voz digital começa a entrar em contato com o King, diz que trabalha para o contador e dá várias dicas e informações de casos que vão sendo resolvidos na carreira do King e colocam ele na posição de diretor. Tudo isso graças à voz. Então o King quer que a Medina continue aceitando as dicas do contador depois que ele se aposentar. É um dilema aqui, né? Porque o Christian ajuda criminosos, mas ao mesmo tempo também ajuda o FBI. A maior parte do dinheiro que ele recebe, ele faz doações, e isso se conecta, né, com os pagamentos em obras de arte que ele tanto gosta de receber. A moral é que o contador ajuda os vilões para ter dinheiro e ajudar quem realmente necessita. A Medina diz que não vai aceitar trabalhar com um criminoso, mas neste momento o telefone toca e uma voz digital diz que tem uma dica sobre a fraude cometida por aquela empresa robótica. E antes aqui de eu falar do final, eu quero fazer um convite para vocês participarem do Clube Nerdverso. Temos planos a partir de R$ 4,90, dá para fazer Pix. É como se fossem os membros do YouTube aqui, mas todo mês os membros do clube têm direito ao sorteio de um prêmio, tem também sorteio de ingresso de cinema, muitos outros benefícios do Clube Nerdverso. Tem nosso grupo do Whats, falamos de filmes, de séries todos os dias. E o nomezinho de quem está no projeto aqui, de quem acredita no projeto, sempre aparece aqui do ladinho. Muito obrigado a todos vocês. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser fazer parte do Clube Nerdverso também. Então, bora lá! Enquanto isso, o Christian ele decide invadir a mansão do Lamar. Ele está determinado a matar lá o chefão da empresa robótica. Só que o Lamar ele contratou uma equipe de elite de assassinos liderados pelo Jon Bernthal, né? E temos muita ação no terceiro ato, tiro, porradaria, morte. No final temos o grande plot twist. Jon Bernthal, na verdade, é Braxton, o irmão mais novo do Christian. Cara, eu particularmente gosto muito dessa reviravolta. O Christian então se desculpa, né, por ter desaparecido, ele não queria colocar o irmão em perigo por causa dos seus clientes ali. Eles meio que se afastaram depois da morte do pai, porque o Braxton nunca perdoou a mãe por ter abandonado a família, e meio que colocou então a culpa da morte assim do pai em cima do Christian por terem ido ao velório. Mas no fim, tudo se resolve ali e Christian mata o Lamar com um headshot lindo. Desse jeito, Christian promete ali pro irmão que em breve ele vai ligar para ele, o que deve acarretar na nossa sequência, né? Só que no final do filme, somos também levados novamente para aquela instituição especial para crianças com autismo, lá onde o jovem Christian montou aquele quebra-cabeça. E é revelado para a gente que a voz, aquela que ajuda o Christian, é na verdade a filha do médico, do dono da instituição que o Christian conheceu quando era criança. Ela é totalmente não verbal, mas usa ali um computador mega ultra tecnológico para se comunicar através de um simulador de voz, né? Ela que é quem ajuda o contador aí a fazer os negócios. Já a Medina, ela assume o cargo do King e concede uma coletiva de empresa sobre a fraude na empresa robótica, onde ela não fala nada sobre o contador, sobre a voz, dando a entender então que concordou em receber as dicas. E a nossa querida Dana, ela recebe uma entrega especial pelos Correios, uma pintura ali de cachorros jogando pôquer, algo que ela havia até conversado com o Christian durante o filme ali, mas descobrimos que tem uma outra pintura, uma outra tela ali por baixo, que é um Jackson Pollock, um original, que ela havia admirado no trailer do Christian lá. Óbvio que, pô, essa obra deve valer milhões, mas pro Christian isso significa muito mais do que apenas dinheiro. E o fato dele dar assim a pintura para Dana mostra que ele realmente gosta dela. É o jeito dele demonstrar esse sentimento. E essa pintura também é conhecida por, pô, ter um estilo ali fragmentado, desorganizado, que representa muito bem o mundo imprevisível que o Christian ele tenta consertar através do trabalho como contador. Eu gosto muito desse filme e vendo novamente ele, eu continuo com a mesma sensação. Minha nota é 8 de 10 e agora comentem aí se vocês gostaram de Contador, se lembravam de todos os detalhes, se pretendem assistir a sequência. A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir nosso podcast, o podcast Nerdverso. Nossa cobertura de The Last of Us está sendo feita por lá. Mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau.